Em Daniel 4, Nabucodonosor reconhece a glória de Deus e se maravilha com ela. O grande imperador foi convencido de que o Senhor é maior do que todos os reis da terra. Ele tem mais um sonho. Desta vez, a ilustração é uma grande árvore que é derrubada. Ele se perturba e, como antes, apenas Daniel consegue interpretá-lo. No fim, Nabucodonosor é humilhado e, pelo que parece, perde o poder de governar. Após este período, ele se arrepende e reconhece que só o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para glorificar seu nome sobre qualquer nação, autoridade, governo e celebridade. Muitas estrelas deste mundo acham que não precisam de Deus ou que ele é incapaz de tocá-los. Contudo, a soberania de Deus é infinita. Através de Nabucodonosor, o Senhor nos mostra que não há autoridade capaz de resisti-lo. Ele é o Senhor nos céus e na terra. E como o próprio Nabucodonosor reconheceu, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: "O que fizeste?" Portanto, sejamos confiantes na grandeza do nosso Deus. É sobre isso e muito mais que eu quero estudar com você em Daniel capítulo 4. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre todos os estudos da série e possa acompanhar todo o conteúdo, todo o estudo de Daniel e também outros conteúdos que nós publicamos aqui no canal. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração, nós vamos orar com você, por você. Não esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito, nos ajuda a alcançar pessoas novas. E se você quiser ter acesso ao mapa mental que eu uso nesse estudo, basta você acessar o jesuseabiblia.com, Daniel capítulo 4, o estudo, e você vai poder conferir exatamente como está aqui. Amém? O capítulo 4 de Daniel, ele possui nove partes que vão desde o versículo 1 até o versículo 37. Esse também é um capítulo muito importante na profecia de Daniel. E aqui no capítulo, nos versículos de 1 a 3, nós vemos o seguinte: o rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. O que é que o rei vem fazer aqui nesses versículos de 1 a 3? Ele faz uma proclamação a todo o povo do seu império, onde o rei Nabucodonosor anuncia que através dos sinais milagrosos de Deus, ele havia aprendido sobre o poder e a vontade soberana do Senhor. Então, o capítulo 4 de Daniel começa com essa proclamação, porque aqui Nabucodonosor vai dar o testemunho de sua conversão, digamos assim. Muitos acreditam que este foi um ponto de virada na vida dele, onde ele realmente começou a partir daqui temer ao Deus de Israel. O texto continua, versículos de 4 a 7, e nós vemos que pela segunda vez foi dada a Nabucodonosor uma revelação através de um sonho. E este sonho, como de anos anteriores, deixou o rei extremamente aterrorizado. Ele ficou muito nervoso, angustiado, porque ele sabia que aquilo se tratava de algo realmente muito importante. Tanto que aqui no versículo 5 ele diz: "Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que se passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado." Então ele tem um novo sonho, um sonho que mais uma vez tira sua paz. O texto continua nos versículos de 8 a 12 e nós vamos ver que por causa da impressão causada em Nabucodonosor pela interpretação anterior, Daniel é chamado mais uma vez à presença do rei. E é provável que o rei não tenha esquecido da capacidade de Daniel de interpretar sonhos. Muitas vezes na leitura, corrida, muitas vezes nós estamos lendo, a maioria de nós lê o texto, começa, por exemplo, a ler o livro de Daniel e lê um capítulo após o outro. E nós imaginamos que entre o capítulo 2 e o capítulo 4 foi um curto espaço de tempo, mas não. Aqui décadas se passaram desde que Nabucodonosor teve o sonho no capítulo 2, tá? Então existe um espaço de tempo aí muito grande, mas ainda assim Nabucodonosor lembra que Daniel interpretou seu sonho com muita maestria. Então Daniel veio à minha presença e eu lhe contei o sonho. Nabucodonosor vai dar um testemunho sobre Daniel. Ele diz: ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus,
e o espírito dos santos deuses está nele. E então Nabucodonosor vai contar a Daniel o sonho, né? O que ele sonhou. Dessa vez ele não pede para que a pessoa lhe revele o que ele sonhou. Como ele já sabia da reputação de Daniel, então ele chama Daniel e lhe conta o sonho. Dos versículos de 13 a 18, nós vemos o seguinte: nas visões que tive deitado em minha cama, vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então, essa visão foi projetada para ser parte da revelação de Deus sobre si mesmo e sua autoridade sobre Nabucodonosor, que em orgulho se exaltou acima de Deus. Nós lemos no capítulo 3 que ele mandou construir a estátua em honra a si mesmo, em adoração a si mesmo, e exigiu que todo mundo se prostrasse e adorasse a imagem. Então esse sonho ele vem como consequência disso. Por quê? Agora o Senhor Deus vai revelar a Nabucodonosor quais são as consequências de sua exigência. E além disso, Deus vai mostrar a Nabucodonosor: eu sou o soberano de toda a terra. Eu sou o Senhor de toda a terra. É interessante que nas profecias de Jeremias, o Senhor Deus diz que vai usar Nabucodonosor, que ele é o seu servo e vai usá-lo como um instrumento de juízo sobre Judá, mas depois vai rebaixá-lo e mostrar-lhe a sua glória. Então, Deus é soberano sobre a história, tá? Todas as coisas estão de fato debaixo do seu poder. O texto continua e nós vemos aqui nos versículos de 19 a 25 o seguinte: então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido. Essa expressão aqui é bem importante porque você não vê Daniel estarrecido no primeiro sonho, mas aqui ele fica estarrecido por algum tempo, diz o texto. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então esse sonho causou em Daniel um impacto, essa revelação causou em Daniel um impacto muito surpreendente. E no final eu vou conversar com você sobre isso. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o significado somente aos teus adversários. Perceba, Nabucodonosor é um imperador ímpio, cruel e mau. Mas veja o respeito de Daniel a ele. Veja o amor de Daniel por ele. Quando Daniel ouve o sonho, ele percebe que o sonho se trata do juízo de Deus sobre Nabucodonosor. E Daniel não vibra com isso. Daniel não fica feliz com isso. Ele diz: quem dera o sonho fosse sobre os teus adversários. Que nós aprendamos com Daniel. Que nós aprendamos a orar pelas nossas autoridades e amá-las, mesmo quando elas não temem ao nosso Deus. Que nós saibamos guardar a palavra de Deus, denunciar o pecado, que nós saibamos falar sobre a verdade, como Jeremias, o profeta, mas sabendo também amar as autoridades, quer nós concordemos com elas ou não. Eu aprendo muito isso com Daniel, porque Nabucodonosor não temia a Deus aqui quando Daniel foi falar com ele. Ele não vibrou, ele não ficou feliz, porque o juízo de Deus seria aplicado a Nabucodonosor. A árvore, versículo 20, que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para
todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore és tu, ó rei. Tu te tornaste poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar os céus e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, 2 coisas nós precisamos ter em mente aqui. Como a árvore do sonho, Nabucodonosor tornou-se grande e forte, o seu reino foi expandido. Ele é a cabeça de ouro do sonho mostrado no capítulo 2. Uma outra coisa que esse sonho nos mostra é que também esse sonho traz uma má notícia para Nabucodonosor. O corte significava que Nabucodonosor seria removido de sua posição de autoridade no reino. Isso mesmo. Mas como é que se deu isso, Diego? Ele era um imperador, um dos homens mais importantes da história da humanidade. Nós vamos ver exatamente como foi que isso pode ter acontecido com a continuação do texto. O texto continua aqui nos versículos de 26 a 27, dizendo o seguinte: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, Daniel, primeiro ele sente muito pelo juízo de Deus sobre Nabucodonosor, depois ele não nega a Nabucodonosor a verdade. Ele fala sobre o pecado. Daniel não vai passar pano, não. Daniel não é um bajulador. Diz: o Senhor precisa se arrepender, renunciar aos seus pecados e à sua maldade. Então veja, Daniel não respeitava Nabucodonosor porque ele era um cara legal, porque ele era um bom imperador, porque ele era um bom governante. Não, ele era uma pessoa má, pecador, precisava de arrependimento. Daniel o respeita porque Daniel aprendeu a cumprir o 2º mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo, mesmo quando esse próximo pensa diferente dele. O fato de que o toco não deveria ser arrancado indica que o rei seria restaurado ao trono. No entanto, essa restauração não ocorreria até que Nabucodonosor reconhecesse a soberania de Deus de governar o céu e a terra. Ou seja, para que ele fosse restaurado, ele precisava arrepender-se. O texto continua nos versículos de 28 a 33, e Deus julga Nabucodonosor aqui. Se você ler o texto, você vai perceber exatamente isso. Mas há 2 coisas que eu gostaria de destacar nesse texto. A revelação dada a Nabucodonosor através da interpretação de Daniel logo foi esquecida e a exortação de Daniel é ignorada. Nabucodonosor continuou em seu orgulho pecaminoso, ele não se arrependeu como Daniel lhe havia aconselhado. E como nós vemos isso nesse texto? Se você ler nos versículos 28 e 29, vai dizer que 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio, ele disse a si mesmo: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e a minha glória e a minha majestade? E aí as palavras ainda estavam nos seus lábios, ou seja, ele ainda estava se gabando quando o anjo do céu veio e disse: é isto que está decretado quanto a você, Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Ou seja, a exortação de Daniel para que ele se arrependesse e reconhecesse a glória de Deus não foi ouvida. 12 meses depois, ele foi julgado. E aí, o que é que de fato aconteceu? O texto diz que Nabucodonosor, a sentença no versículo 3, a sentença 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como bois. Seu corpo molhou-se como orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos
cresceram como as penas da águia e suas unhas como as garras das aves. Isso aqui é uma doença, tá? Que existe, provavelmente foi a doença que ele adquiriu. Se você quiser saber mais sobre ela, você acessa o jesuseabiblia.com, Daniel capítulo 4, né, o estudo, e você vai ver que eu falo um pouco mais sobre ela lá, tá? No site. Mas sobre isso, sobre como é que ele foi julgado, né, perdeu a sua posição e depois retornou ao poder. Talvez por causa de sua posição real, Nabucodonosor estivesse escondido, né, em um parque isolado para sua verdadeira condição pudesse ser escondida da população. Depois que ele adoeceu, perdeu a razão para governar, os seus súditos colocaram ele em algum lugar, né, o esconderam, porque como imperador de fato ele não poderia ser retirado e também tinha sua autoridade. Enfim, a retirada dele poderia causar um colapso, e também na soberania de Deus ele deveria ser mantido, mas de alguma forma ele deve ter sido escondido ali até que o juízo do Senhor Deus finalizasse sobre a vida dele. O texto continua e nos versículos 34 e 35 nós lemos sobre a confissão de Nabucodonosor. E aqui nós vemos que quando os 7 anos se passaram, Nabucodonosor recuperou a sua sanidade e a partir disso ele louvou o Deus Altíssimo. O rei que havia buscado honra e glória para si mesmo agora reconhecia que o Altíssimo vive para sempre. O rei confessou que o domínio de Deus é eterno e que seu reino dura para sempre. E onde nós vemos isso? Aqui no versículo 34, ele diz: então eu louvei o Altíssimo e honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Ninguém, versículo 35, é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso, a soberania de Deus. Deus é soberano, não existe governo, autoridade humana, império, reino, nação que subsista ao poder do nosso Deus. Ele controla todas as coisas. O texto continua e finaliza da seguinte forma, nos mostrando a restauração de Nabucodonosor ao trono. Aqui dos versículos 36 e 37 diz: naquele momento voltou-me o entendimento e recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado. Ou seja, a capacidade dele de governar voltou. Ele surtou e depois retornou. E minha grandeza ainda veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, meu irmão, minha irmã, perceba que ao fim, Nabucodonosor, e nós estamos falando aqui de um dos grandes nomes de império da história, veja o reconhecimento que ele faz do Senhor Deus. Sobre isso, tendo sido humilhado diante de Deus, Nabucodonosor ascendeu às maiores alturas de honra do que havia conhecido quando andava em orgulho. Ele se humilhou diante de Deus e o Senhor Deus o exaltou ainda mais. Ele disse que louvou, exaltou e glorificou o Rei dos céus. Então, na minha vida e na sua vida, o melhor caminho, o que nós aprendemos, o que eu aprendo com a história de Nabucodonosor, é que Deus ele quer sim usar seu povo em posições de autoridade, em posições de governo, em posição de liderança. Deus quer conceder riquezas ao seu povo que enxerguem a riqueza como uma ferramenta. Deus quer sim nos usar nos mais diversos lugares da sociedade, mas desde que nós mantenhamos em nossa mente, em nossa fé, em nosso coração que o trono soberano pertence a ele. É isso que Nabucodonosor aprendeu e ele confessou isso. Eu espero que eu e você possamos viver isso dia após dia, cumprindo com muito cuidado o primeiro mandamento, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, nosso coração, nosso entendimento e toda a nossa alma. Amém? E então, o que achou do estudo de Daniel capítulo 4? Qual foi a parte dele que mais chamou a sua atenção? Me diga aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like se você gostou, se você foi edificado ou edificado. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários a glória de Deus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida e até a próxima.